Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Fátima Roden, chegando aqui para a nossa live de terça-feira. Hoje, dia 25 de junho de 2024. Começando aqui, então, a live dessa semana, onde teremos, então, hoje uma convidada e falaremos sobre o tema espiritualidade e reconexão, ressignificação. Vai ser um tema muito importante, pessoal, porque a espiritualidade, ela é um assunto bastante polêmico, bastante comentado, bastante falado, bastante pesquisado. E principalmente quando tratamos da espiritualidade como um assunto que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa vida, da nossa essência, da nossa conexão. Então hoje vamos falar sobre espiritualidade na veia, como se diz. E aí a gente vai falar sobre esse assunto nada mais, nada menos com uma mentora espiritual. Inclusive a minha mentora espiritual. Conheço a mentora Yasmin Souza já há uns quantos anos e hoje ela faz o trabalho dela como mentora espiritual, faz um trabalho maravilhoso, um trabalho muito profundo, um trabalho muito sério, um trabalho que faz com que as pessoas consigam transformar as suas vidas, ressignificar as suas vidas. E ela já entrou aqui na live. Vamos enviar o convite aqui. Eu vi agora. Ela já me enviou o convite aqui, já vou aceitar aqui. E aí já estaremos ao vivo. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhar a live, então, para mais pessoas também. Vamos enviar. E vamos... Convite respondido. Yas. Chegou! Oi, boa noite, tudo bem, Yas? Olá, meu amor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Friozinho aqui no sul, uma noite bem gelada, mas tá bom, tá bem boa. Super gostoso, super gostoso por aqui. Até tô, né, com roupa de calor aqui. Nossa, não, aqui tá, eu acho que tá uns 6 ou 7 graus agora, tá bem frio. Bom, primeiramente queria agradecer, né, Fá? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no seu Instagram com essa live. Gratidão infinita, né, por esse convite maravilhoso. Parabéns Imagina. pelo seu que você vem consumindo com as pessoas, nas suas redes sociais. E sempre eu falo, né, Fá? Principalmente com Deus, né? Parabéns, minha amiga, por você ser esse caminho de espiritualidade, de conexão com a fonte, de trazer conhecimento, né? Quando a gente se transforma, quando a gente se purifica, não é só para nós. A gente fica sedento em contar para todas as pessoas. E você sentir no seu coração aí de se transformar em terapeuta, mentora, em estilo de vida. Então eu estou muito orgulhosa, muito feliz de você. E é uma honra estar aqui com você essa noite, tá bom? Que bom, também fico muito feliz. E como você mesma diz, né, quando a gente está feliz e tem coisas boas a anunciar, né, a compartilhar, a gente precisa divulgar, né, como Jesus disse, né, anunciar a boa nova, né, então quando a gente está feliz e a gente está realizada e a gente está conseguindo curar as nossas feridas, ressignificar a nossa espiritualidade, então tudo isso nos ajuda a nos conectar conosco mesmo, com Deus e com a natureza, e isso tudo faz com que a gente tenha uma vida mais saudável, mais abundante, mais feliz, mais em paz. E isso sim é algo que precisa ser compartilhado em meio a tantos desastres, a tantas dores, a tantas tristezas que acontecem nesse mundo. Ainda há sim esperança de se poder ter uma vida mais leve. Então, falar sobre espiritualidade sempre é algo muito bom para quem fala, para quem traz a informação, para quem traz o conhecimento com sabedoria, mas também muito bom para quem está ali
com sede de aprendizado, né? Com sede de aprender, de conseguir fortalecer-se espiritualmente. Isso é muito importante para que a gente preserve a nossa saúde mental, espiritual, emocional e também a física, né? Porque quando a gente está bem lá no nosso interior, lá na nossa essência, lá no nosso âmago, que eu digo, né? Que é tudo lá que vem lá de dentro, é tudo que está lá. Então, é lá que a gente precisa cuidar em primeiro lugar para que a gente consiga evoluir nas outras áreas da nossa vida, nas outras partes do nosso corpo. Então, a espiritualidade é algo sempre que precisa ser trazido com muito ênfase, assim, e muita motivação e entusiasmo, né? Porque hoje as pessoas estão muito carentes desse sentimento, né? Então, nada mais, nada menos que você para trazer, então, toda essa ressignificação, assim, e falar sobre o que realmente é a espiritualidade na vida de hoje, como que a gente pode viver essa espiritualidade com mais amor, com mais dedicação, com mais autenticidade. Então, a palavra está com você. Obrigada. Bom, antes de mais nada, tudo que eu faço hoje, eu faço uma oração, meu amor. Então, peço licença. Eu acho que você já deve ter feito para entrar, né? Mas para mim, como se assim você me permitir a oração, fazendo uma oraçãozinha aqui, porque eu preparei um presente aí pro pessoal no finalzinho, uma técnica, né, para estar finalizando. Então, aí eu vou fazer aqui no começo, tá bom? Então, feche seus olhos neste momento, centraliza sua mente, seu coração, respira pelo nariz, solta pela boca, vai tirando todas as preocupações da sua mente e do seu coração, inspira pelo nariz, traga amor, paz, gratidão, solta pela boca. Divino Criador, limpe minhas memórias que eu compartilho com essa live com a Fátima, bem como com todos aqueles que vão estar presentes. Pedimos a essa fonte que nos criou, que ela possa nos guiar nesta noite e que toda a energia que possa aqui estar presente possa auxiliar todos aqueles que forem ver esta live. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, que ele possa nos guiar hoje e amanhã para todo sempre, que tudo aquilo que precisa ser falado seja falado e que Deus possa nos usar como instrumento do teu amor hoje e amanhã para todo sempre. E desde já, agradecemos pelo dom da vida, Senhor, e por tudo que o Senhor nos proporciona hoje e amanhã para todo sempre. Fortaleça nossos corações, traga-nos a fortaleza, a presença do Espírito de Deus para entendermos sobre o perdão e a ressignificação. Que assim seja. Amém. Amém, que assim seja. Gosto, né, de fazer as orações, né, amiga? Quanto mais. Às vezes me perguntavam, né? Elas falavam, que, né, falava que bom, mas a hora que eu vou fazer, eu não lembro nada que você falou da oração. Eu quero aprender a fazer oração. Então, comecei a orar mais para as pessoas verem como que eu oro, né? Então, eu gosto mesmo de começar com uma petição para Deus, para a criação. E é engraçado, né, Fátima? Porque mentor espiritual, vou explicar um pouquinho, um conceito um pouco antes, né? Já que você trouxe uma abertura de espiritualidade para eu falar de espiritualidade. Eu sou advogada, né? Eu advoguei durante 10 anos e eu, na verdade, era procuradora municipal. E eu era do Mato Grosso do Sul, a minha OAB é de lá, e eu vim para o Paraná. Quando eu fiz essa transição de vir para o Paraná, eu estava me dedicando ao estudo para ser defensora pública. Eu tenho o dom da comunicação e sempre tive. Então, e eu gostava muito de ajudar as pessoas. Então, de certa forma, eu já ia auxiliar as pessoas através dessa parte de comunicação. Só que era em 2019, né? 2019, nosso planeta estava passando por um grande despertar. E muitas pessoas se separaram, muitas pessoas saíram dos empregos. Aconteceu muitas coisas com as pessoas em 2019 que a gente acordou. Eu brinco que a gente tinha uma cápsula, né, uma semente crítica né, interna dentro de nós, e ela se explodiu para fora, causando muitas dores nas pessoas, e principalmente depressões, e crises de outras coisas, muitas doenças, né, de 2017 a 2019. E eu, Yasmin, em 2019, entrei numa depressão
muito grande dentro de mim. E aí eu falo que eu tive uma depressão enrustida, invertida, porque eu era sempre extrovertida e feliz para as pessoas, mas ao tomar banho, ao dormir, eu sempre estava chorando, né? Dentro de mim existia uma tristeza muito profunda e eu não sabia por quê. Eu precisava entender tudo isso e eu fui me autoconhecer, fui me autotransformar. E nesse processo de autotransformação, autopurificação da minha vida, eu encontrei, né, o que era o perdão dentro de mim, o que era a ressignificação dentro de mim. E olha que eu já tinha trabalhado essa parte de perdão ao longo dos outros anos da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que, depois que eu conheci Jesus, e Jesus, né, meu mestre, eu conheci ele com 9 anos. Para quem me conhece sabe que eu não tenho religião, minha religião é o amor, eu respeito as religiões, e o meu mestre é Jesus. Então eu conheci ele com 9 anos de idade. Então eu não tive essa abertura, né, que muitas pessoas têm de nascimento, de batismo. Eu me batizei com 12 anos, foi totalmente diferente para mim. E depois daquilo foi uma caminhada com Deus mesmo, mas eu entrei na faculdade, antes disso eu fazia caminho para ser freira, acabei não entrando no convento, que era da Toca de Assis, que era de São Francisco. Eu achava linda a história de São Francisco e de Clara, então eu realmente ia entrar né, nessa vertente. Acabei não entrando, mas amava muito e eu fiz né, falei para Deus, se eu passasse numa federal, então eu ia seguir meu caminho, era um sinal dele, senão eu ia seguir o caminho de se entregar para ele, mas que eu nunca ia deixar de servir a Deus. Então eu servi muito a Deus durante a minha faculdade. Depois acabei saindo um pouco, voltando, saindo, voltando. E aí, nesse 2019, que eu tive essa crise, que eu tive que entrar dentro de mim, né? E aí o Felipe, que também é o seu mentor, né, amiga, que eu amo muito, ele falou, ele fala muito despertador. Eu gosto, adoro quando ele fala isso, que desperta, né? Então, em 2019, eu tive esse despertador da minha vida. E aí eu fui entender mais profundamente sobre essa parte do perdão, da ressignificação, que eu vou explicar melhor para vocês. E aí que as pessoas eu ajudava muitas pessoas e as pessoas me perguntavam: você não é coach, você não é psicóloga, você não tem um processo, eu quero comprar, eu quero pagar. Eu falava: gente, eu não tenho nada disso agora, Senhor. Mas claro, né? Tudo isso vinha de uma longa jornada. Desde os meus 10 anos eu já lia muitos livros. Meu pai sempre comprou livros de autoajuda, então eu lia muitas coisas com relação a isso, né? Então eu tinha uma bagagem já. Nessa época eu já tinha uma bagagem. Só que eu comecei sedentamente a estudar mais profundamente. Parece que é aquela sensação, Fátima, que as vendas dos seus olhos se abrem, você tá lendo aquelas coisas e parece que você tá lendo uma coisa nova e aquilo tudo é muito forte dentro de você. E você vai... Parece que eu não via isso. Aí quando eu realmente fui entender a ressignificação e perdão, e eu chorava, eu falava: mas Deus, parecia que eu tinha perdoado e não tinha ainda, então era tudo isso dentro de mim, então era um borbulhar. E aí, nesse sentido, eu fiz vários processos e protocolos da minha própria vida, e foi aí que eu falei: bom, já dá para tentar vender isso aqui, já que tá todo mundo querendo comprar alguma coisa para me auxiliar, né? Eu fazia tudo de graça. Aí, o que eu fiz? Aí eu vendi, né? Eu me lembro até hoje, minha primeira venda. Você lembra da sua primeira venda, né? Minha primeira venda. E aí eu lembro que eu saí, assim, na sala, e a sala, assim, vocês estão vendo, assim, um monte de livro, né? E na sala, na casa do meu pai, é cheio de livro, né? A Fátima é da época que eu morava com meu pai. E aí eu cheguei, meu pai sentado, e eu: pai, eu vendi uma mentoria, tal, de todos os processos que eu faço comigo. Meu pai levantou, me abraçou e falou assim: filha, vai ser o primeiro de muitas, continua ajudando as pessoas e tal. Então, o meu pai foi super importante naquele momento. E eu era mentora de vida. Então, eu fui mentora de vida de 2019, do meio de 2019 para frente. Quando você realmente se transforma, é muito rápido, né? Então, foi muito rápido para mim. E aí, 2019 foi né? Mudou tudo minha vida. E aí, 2020 ou 21 que a gente se conheceu. 20, né, amiga? Acho que foi final de 2020 que eu conheci a Fátima. E aí eu já me conectei com a Fátima, né? Maravilhosa. Então eu falei: gente, como assim uma mulher desse porte aí fazendo vídeo? Eu falei: eu preciso conhecer essa mulher, né? E Deus me intuía, né, para se conectar com quem tinha que se conectar, e assim ia. E 2021 eu já estava em São Paulo, né? Já tinha acontecido muitas coisas na minha vida. Morava em Valinhos, São Paulo, tinha feito vários treinamentos, tinha vendido meu carro para fazer os treinamentos, para eu me transformar na mentora espiritual que eu sou, mas eu era mentora de vida. E eu fiz uma pergunta para as pessoas, perguntando por que elas me escolhiam ao invés de escolher outras pessoas. Porque no ramo, e as pessoas que a gente seguia, todo mundo naquela época,
tinha várias pessoas como eu. E aí as pessoas que faziam o processo comigo, eu perguntava por que você está fazendo comigo? E todas elas me respondiam, Yas, é porque você fala de Deus. Eu não conseguia explicar as coisas para as pessoas sem falar de Deus. E eu orava muito pelos meus clientes. Quando a Fátima chegou, eu era mentora de vida, eu não era mentora espiritual. E como mentora de vida, eu trabalhava o lado pessoal das pessoas e o lado profissional para desenvolver. E o meu foco era para transformar as pessoas de CLT para empresário ou empresária e para trabalhar com a internet, porque era isso que eu estudava. Então, era isso que eu fazia em 2021. Só que Deus me puxou muito. E a Fátima já estava, né, dentro da minha mentoria Árvore da Vida. E eu tive uma amiga reikiana que fez um processo com a gente. Você lembra que acabou a luz, amiga? Ela fez um processo com a gente. Acabou a luz no dia, mas a internet estava pegando e a gente continuou fazendo, né? É a mentoria coletiva, que eu fazia as aulas com os convidados. E ela fez uma oração e indicou pra gente fazer 21 dias aquela oração do Chiron, né? E aquilo eu fiz. Fui fazer aquele negócio lá que ela falou, amiga, quando eu chamei ela, a Nath, é dos Estados Unidos, ela é maravilhosa. E ela falou assim, eu vou passar pro pessoal seu uma oração e um processo que eu fiz que fez eu ser reikiana e que mudou minha vida, que eu fui para os Estados Unidos. Eu falei, beleza, tudo bem, vamos lá, né? Já sei. Aí a gente fez, aconteceu um monte de coisa, né? Acabou a luz e tudo mais. E eu falei, e foi muito forte, você lembra? Foi muito forte. Eu chorei, todo mundo chorou, foi emocionante. E aí a gente terminou. E eu falei, amiga, como é que funciona? Ela falou, o texto tá aqui e tal, vocês fazem 21 dias. Passei para todo mundo e eu, dentro do meu próprio processo, fazia todos os processos, né, Fátima? E eu fiz. Quando terminou aquele processo, estava eu fazendo o Boom, que era um evento, né, meu. Terminou o Boom, bem no final mesmo. Um amigo, né, meu, que bem famoso lá, que fez as músicas, que ele tava, né, fazendo a parte do louvor no finalzinho, que eu falei pra ele que eu só aceitava se ele, né, tocasse o CD do louvor dele, e ele foi. Maravilhoso ele, o pezinho. E aí ele falou pra mim, as pessoas estão sedentas de amor. O nome do seu próximo evento é Corrente do Amor. Aí a gente fez aquela foto da Corrente do Amor, né? A Fátima tava assistindo online, lembra, amiga? Nossa, foi emocionante, todo mundo chorou, eu julguei, orei por todo mundo e tal. E era um evento de empresários. Só que não tinha como eu não falar de Deus, de espiritualidade. Então foi um evento empresário meio espiritualizado, só que ninguém nem sabia, porque lotou o evento, só que foi incrível. As pessoas foram totalmente transformadas. Quando terminou o evento, que foi em Alphaville, São Paulo, quando eu terminei o evento, é aquela, né, adrenalina, que é aquele monte de gente, você fazendo um evento, nanana. Aí terminou, eu agradeci, chorei a Deus porque deu tudo certo, né? Só para quem sabe, né, faz evento, sabe o que é fazer um evento que é dentro de você. E na magnitude que eu fiz aquele evento, eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu me lembro que depois disso eu continuei mentorando, mas eu agradeci muito a Deus e chorei. E naquele momento eu não conseguia mais me posicionar como mentora de vida. Não dava mais. Não dava mais. E aí eu lembro quando eu falei, e aí eu decretei, fiz uma carta e falei para Deus, nesse momento eu nunca mais vou ter vergonha de falar de Deus para as pessoas. Eu nunca mais vou ter vergonha de falar que eu oro pelas pessoas e é por isso que elas têm a transformação delas. E eu vou me profissionalizar cada vez mais para ser uma mentora espiritual. Lembro até hoje. E eu sabia, eu tinha absoluta certeza que quando eu me posicionasse ia mudar os meus clientes, porque os clientes que tinham vindo por conta empresarial, os clientes que tinham vindo por um lado pessoal que eu tinha, que eles não tinham tanta vertente da espiritualidade, eles iriam sair. Então, de várias pessoas, que eram quase 30, ficou praticamente 15, 12. Então, metade das pessoas saiu tudo, assim, né? Em um mês, 2 meses ali. E agora, Deus, o que eu faço? Socorro, eu já sabia que isso tudo ia acontecer. Mas eu me mantive firme e falei, não, é isso que eu gosto, é isso que eu amo. E o meu mentor massa, que é o Joel J, para quem não sabe, ele fez uns processos perguntando pra gente quais são os maiores livros que você lê. Você vai olhar todos os livros que você lê e vai ver qual que é o tema que você mais lê, que você gosta mais de estudar. Quando eu fiz a lista, você lembra que eu fiz uma foto, amiga, com todos os livros, né? E isso não era o de direito, era só os que eu gostava. Quando eu fiz aquela pilha, né, que era do meu tamanho de livro, eu olhei, era 70% espiritualidade. Falei, gente, eu tô fazendo tudo errado. Eu falei, eu tô lendo um monte de livro. Os que eu gosto de ler, eu escolhi a minha vida inteira, foi sobre Deus, sobre espiritualidade. Eu falei assim, então eu tô fazendo errado isso.
Aí aquilo ali também mexeu comigo para mim se posicionar como mentora espiritual, sabe, Fá? Então aqui eu tô explicando para as pessoas porque eu sou mentora espiritual. E aí eu comecei a trazer o processo do pessoal, do profissional, com aquela vertente espiritual. E eu já sabia que a gente tinha que se transformar trazendo os pilares do espiritual, pessoal e profissional. Só que eu tinha vergonha de me posicionar de forma que eu falasse que eu era espiritual. Então, algumas pessoas que eu amo, que são íntimas, até falaram: você vai viver de oração? Imagina para mim ter escutado isso, né? O quanto eu chorei das pessoas que eu mais amava falando isso para mim. E eu muito firme, forte, chorando, falei: sim, vou viver de oração, né? Então era mais que um sarcasmo ali, né? Ainda mais eu, né? Ah, você tá rasgando o seu diploma. Ah, você é louca. Você tá vendendo o seu carro, que é o seu bem, que você construiu. Você tá deixando não sei o que lá. Então eu vi muitas coisas, né? A gente brinca que no longo da sua jornada você vai ter pedaços porque você tem frutas. Lembra quando a gente era pequeno, né? A Fátima vai lembrar, né? As pessoas aqui talvez lembrem também. Antigamente as pessoas iam nos pés pegar fruta, tá bom, gente? A gente não ia no mercado, a gente roubava da fruta do vizinho. Era mais ou menos isso. Tacava pedra para cair a manga, para cair alguma coisa, ou subia nos pés. Então, essa prática que o pessoal fala, né, de levar pedradas, é que realmente você realmente dá frutos, realmente você faz alguma coisa diferente. E a constância de você compreender, de você entender. E quantas vezes eu fiz mentoria com a Fátima profissional e falei: amiga, você tem que fazer para Deus. Quantas vezes não tinha ninguém na minha live e eu fazia para Deus? Eu falava para ela: você para de ter expectativa no seu coração, você tem que fazer porque você gosta de fazer isso, não é para ninguém não. Na hora certa vai ter um monte de gente, eu falei para ela. E é mais ou menos isso, né, Fá? Então, assim, hoje quantas pessoas você já ajudou, né? Quantas pessoas já mandaram depoimentos para você? Quantas vidas transformadas, né, Fátima, por conta de tudo aquilo que você faz. E eu lembro, né, das primeiras lives que foi aqueles grupo que eu fiz. Vamos lá, gente, fazer desafio de live. Era tudo de graça. Eu falei: vem lá que eu vou ensinar todo mundo. Daí era um monte de gente, eu ensinava todo mundo. E numa dessas a Fátima tava no meio. E foi aí que ela começou a fazer live, né, amiga? E eu fui assim, né? Porque foi um casal, eu sempre conto, que me inspirou, que é a Taninha e o Ace. E eles que fizeram live, e eu assisti as 21 lives deles, e no final eles fizeram uma oração, uma conexão com Deus, com Jesus. E aí eles falaram: se a gente tocou uma semente, tá ótima. E eu chorava para eles no áudio: eu sou a semente de vocês, eu vou fazer live agora também. Nananana. E eu já sabia tudo que, muitas coisas, né, que eu sei hoje. E eu fazia reuniões e falava as coisas, e o povo ia: você tem que abrir uma live, cara, você tem que abrir um YouTube, as pessoas precisam saber isso que você sabe. Gente, você ensina as coisas, buga a cabeça e tal. E eu falava: gente, eu não consigo. Eu não conseguia. Eu tinha, nossa, eu tinha muita vergonha. Então eu tinha vergonha das coisas de Deus, tinha vergonha de fazer live, vocês nem imaginam. Então quando a Fátima chegou, eu já estava transformada. Aqui eu tô contando um pouquinho da minha jornada para vocês. Então hoje eu sou uma pessoa terapêutica e eu sou profissional de desenvolvimento humano para trazer o espiritual, pessoal e profissional para as pessoas. E eu sou terapeuta reikiana, que eu ajudo através desse tratamento, que é um tratamento autorizado pela ONU, e o nosso SUS também aceita. E para quem é paciente oncológico, que eu sei que a Fátima, né? A história da Fátima é linda. E se as pessoas soubessem o quanto esse tratamento da medicina alternativa, ele auxilia as pessoas, eles procurariam muito, que o resultado é totalmente diferente. Então, eu me encontrei também, né, como terapeuta, como mestre reikiano. Eu dou um curso para as pessoas que querem se tornar terapeutas reikianos para se autocurar, depois, né, transformar e curar as outras pessoas, purificar as outras pessoas, e sempre lembrando as pessoas que é uma conexão com a fonte, é uma conexão com Deus, com o Criador, e Ele que vai te auxiliar. Você é apenas um instrumento, um receptáculo, mas você tem a parte de Deus dentro de você. Então eu queria contar um pouquinho, né, para vocês o que é, né, ser mentor espiritual. E a Fátima fez uma pergunta importante para cada um de vocês. Qual que é a pergunta dela? O que é esse lado espiritual? O que a gente tem que fazer, Yas? As pessoas me perguntam se para se conectar com Deus a gente precisa estar seguindo uma igreja. Não, a minha resposta é não, né? Pode ser que escandalize alguém, mas é isso mesmo. Yas, é importante ir numa igreja, é importante você seguir. Sim, é super importante. Olha que engraçado, né?
Deus, ele está em todos os lugares. Só que Deus é o bem que você faz para as pessoas, é as coisas boas que você faz, é as vibrações mais elevadas, é o amor que você tem para o outro, é a caridade que você faz sem ninguém perceber. É realmente você estender a mão para aquele irmão, é você dar um sorriso para alguém, é você abraçar alguém que você vê que está angustiado, é você sentir tudo isso. Isso é a mensagem crítica que Jesus deixou para nós. É sobre a mensagem dele. E a mensagem dele era dita muito mais nas montanhas e ele andando pelas cidades do que dentro das igrejas. Mas ele também pregou nas igrejas. Por quê? Porque as igrejas são importantes. Ela é uma egrégora coletiva espiritual. Lá existem seres realmente de luz, e eu acredito nisso, que protegem as pessoas. Lá também tem a presença de Deus para você se conectar. Você desliga, sua mente sabe que você vai nesse lugar falar com Deus. Então, por que que existem os templos, né? Se não é para ir nas igrejas, então por que que tem tantos templos? Mas o mais engraçado é que na pandemia, Deus fechou todos os templos e fez todo mundo entrar dentro de casa. Porque estavam se esquecendo das suas famílias, que é onde Deus brota. A célula do corpo da sociedade é as famílias. Então era preciso que vocês voltassem para o coração e para a família de vocês, né? Eu e a Fátima fizemos até lives, né, sobre Covid, né, amiga? Foi uma jornada maravilhosa para nós duas, que a gente teve Covid, né? E perdemos pessoas também. Enfim, e aí, quando você pensa sobre a espiritualidade, entenda que os templos, quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, você vai perceber que Davi e Salomão, Deus colocou no coração deles que tinham um coração puro, é a pura intenção que é o mais importante para se conectar com Deus. Ele pediu para fazer o templo, porque Deus fala, existe uma passagem que fala: o meu povo está sedento de um lugar para conversar comigo. O coração deles estão distante de mim. Por isso eu quero que vocês construam um templo onde as pessoas vão pedir, onde as pessoas vão orar, onde as pessoas vão se conectar comigo. Então Deus pediu para que fizesse um templo porque as pessoas não falavam com ele. Porque as pessoas não se conectavam com ele. Então eu não sei, né? E se você participa ou não. Se você participa, continua. Mas não julga ninguém, não. Perdoa as pessoas da igreja, porque tem muita gente que fica bravo, que as pessoas acabam, né, parando de ir na igreja e fica ofendendo Deus através das pessoas. Nós temos as qualidades e defeitos. Não faça isso, tá? Mas se você sente que não tem que ir mais em lugares, tá tudo bem também, né? Não se sinta culpado. Deus está dentro do seu coração e das intenções das coisas que você faz. Aí depois nosso mestre Jesus, né, o Filho de Deus veio e falou: o lugar para você se conectar com Deus, ele respondeu, é você fecha seu quarto, se conecta com seu coração e fala com Deus. Esse é o melhor lugar para falar com ele. Ele deixou essa linda mensagem. Então a mensagem é para que você coloque a espiritualidade na sua vida, para você tirar um tempo de qualidade com Deus. Yas, o que é tempo de qualidade? Você sabe quando você ama alguém? Sabe quando você quer ficar com a sua família? Ou sabe quando você tem um melhor amigo que você quer ficar com ele e é gostoso? Por que você não faz isso com Deus? Por que você não tira um tempo para Deus? Por que você não fica 30 minutos da sua vida em conexão com Deus? Por que você não faz algumas coisas que possam se conectar com a sua essência, com aquele que te criou e com as energias mais evoluídas da vida? Paz, alegria, amor, força, coragem, humildade, paciência. Por que você não faz isso? Porque Deus é tudo isso, né? Se a gente explicar o que é Deus, a gente tá fugindo. Porque Deus não se explica, Deus se sente, tá? E aí eu falo muito isso para as pessoas, né? Então, as egrégoras coletivas das igrejas são importantíssimas para as pessoas. Mas aquelas pessoas que não têm mais afinidade ou não têm mais conexão de ir, tá tudo bem também. Mas não deixa Deus de lado. Que às vezes a pessoa indo na igreja, ela tem aquela rotina, né? De ficar aquele tempo de qualidade com Deus. E se você tem um melhor amigo, se você tá apaixonado por alguém, você não quer ver a pessoa todo dia, a sua comadre, seu compadre, você não quer conversar todo dia, por que você não conversa todo dia com Deus? Você tem que ter uma intimidade com Deus, você tem que conversar com Deus. E, Yas, qual que é a melhor conexão com a espiritualidade? Fique em silêncio. A sua mente, ela é bagunceira, cheio de histórias. Você nem consegue ouvir Deus. Você fala, pede, 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 pede. Você já ficou em silêncio para saber o que Deus fala para você? Então, estar na espiritualidade de uma forma evoluída para você realmente se conectar com Deus é também ficar em silêncio. Eu brinco, né? As pessoas perguntam o que eu procuro. Eu falo, eu procuro paz, porque a paz é onde Deus habita.
Deus habita na paz. E quando você começa a aprender a silenciar sua mente, a sua energia, Deus começa a falar com você. Aí você começa a fazer coisas importantíssimas para Ele, porque Ele começa a falar com você. Porque Deus é tão perfeito e suave que Ele tá no sussurro do silêncio. É mais ou menos isso, né? Então, e medite, né? Ah, não sei meditar. Sabe sim, porque se você ora, você medita. Se você caminha, você medita. Se você tem tantos momentos que você medita e nem percebe, e existem tantas meditações guiadas aí na internet, no YouTube, maravilhosas. Fecha seu olho e escuta, deixa uma pessoa te guiar. Sabe quando você vai para um lugar, uma cidade, e aí antigamente não tinha GPS, né, amiga? A gente pegava aquele negócio tudo dobrado e abria desse tamanho para ver onde que chegava. Não sei se vocês lembram disso. Ou aí fala assim, ai, tá vendo? Você tá errado, vamos parar no posto. Aí a pessoa explicava, a gente errava tudo de novo, era tudo isso. E uma meditação guiada, é a pessoa falar pra você, ela é um GPS, ela fala, é assim, 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 assado. Ela vai te caminhar sua mente pro lugar, ela vai ajudar você a ter mais paz, ela vai ajudar você a se centralizar dentro de você. Essa centralização, essa paz dentro de você, vai fazer você se conectar com essa fonte criadora, com esse Deus que te criou. A criação, ela acontece com o silêncio, né? Então, olha como é bonita, minha filha nasceu de parto normal, é aquela loucura, todo mundo falando, e depois aquele grito gigante para o neném nasce e chora. Só pega ela e fica em silêncio. Porque você sente a presença de Deus, né? De uma mãe amando muito a sua filha depois de um momento de dor e a filha nos braços da mãe. Então, olha que coisa linda, né? Deus, ele se faz presente de vários momentos e em várias circunstâncias. E algo importante sobre espiritualidade que você me perguntou, Fá, é que eu acredito mesmo que Deus habita na natureza. Quando a gente contempla a natureza, né? É a palavra contemplação, nos dá paz. Quando a gente vai pra praia, quando a gente vê uma borboleta, quando a gente vê uma flor, quando a gente vê, às vezes, um animal que a gente gosta, a gente para, a gente olha. E quando a gente olha, a gente fica em paz, porque a gente está contemplando. A contemplação da natureza faz esse processo da gente se conectar com Deus dentro de nós. Porque nós somos belos, nós somos incríveis, nós somos a natureza também, né? E a gente às vezes se esquece disso, né? E aí você me perguntou isso, então quis, né, explicar um pouquinho sobre ser mentora espiritual, e eu amo orar pelas pessoas, e as pessoas perguntam por que elas têm tantos resultados comigo, como que elas têm tanta energia. É simples, eu oro por todo mundo, eu amo orar. Se o meu dom é comunicação, quem é a pessoa que eu mais gosto de se comunicar? É Deus, ele é a minha maior comunicação, então eu falo com ele o dia inteiro, fofoco o dia inteiro para ele a vida de todo mundo. E olha, mas Deus, isso aqui ele tá pedindo, mas olha, ele já fez uma coisa certa. Acho que o senhor já tá, né? Dá para dar isso aqui para essa pessoa. Então é aquela coisa que eu amo tudo isso, entende? Então, a minha melhor comunicação mesmo, meu dom é orar pelas pessoas e eu amo ser esse intermédio. E é claro que eu estudo cada vez mais para eu conseguir auxiliar, trazendo no inconsciente aquilo que está bloqueando a pessoa, para trazer um desbloqueio para tudo aquilo que ela precisa e ela trazer os sonhos dela, né? Borbulhar de novo a vida, aquela alegria de quando a gente é criança e que a gente se perde ao longo do caminho. Eu tenho essa alegria aqui dentro de mim, vocês estão vendo aqui. É a alegria de borbulhar, de estar conectado com Deus e trazer esse sonho, esse propósito, entender o que eu estou fazendo aqui, né? Entender os meus talentos e falar, está a serviço de você, meu Deus, o meu talento. O que eu tenho que fazer, Deus, para melhorar o meu talento, para estar a serviço de você? Eu sou terapeuta, eu sou mentora, mas eu poderia ser uma vendedora, eu poderia ser uma advogada, eu poderia ser várias outras coisas e eu ainda estaria colocando o meu dom a serviço divino de Deus. E algumas pessoas falaram para mim, Yas, eu vejo que hoje você expande muito mais o seu trabalho como mentora espiritual. E eu falo, cara, obrigado, porque, tipo assim, eu imagino que eu ia ajudar as pessoas, porque é da minha essência, isso, eu nasci assim. Mas, assim como mentor espiritual, eu expando muito mais, eu transformo muito mais e eu estou lapidando cada vez mais isso, estudando e atendendo as pessoas. Eu vou pausar um pouquinho antes de falar de significação, amiga, e eu queria ver se você tem alguma coisa para pontuar de tudo aquilo que eu falei aqui. Tem algo a se pontuar? Olha, tanta coisa borbulhando na minha cabeça, mas assim, nossa, é muito bom ouvir assim todo esse teu entusiasmo, né? Toda essa tua motivação de falar.
de Deus, de mostrar sua experiência de conversar com Deus. E essa parte eu acho muito bonita, assim, que você demonstra isso, assim, do fundo do coração, e você demonstra com uma alegria, com uma energia, com uma espontaneidade que não tem como a pessoa não se encantar, né, dessa maneira como você coloca. E uma coisa, assim, que sempre me chamou muito a atenção, assim, foi o poder da oração, o poder da sua oração pelos seus mentorandos, principalmente quando a gente está em alguma dificuldade, em alguma aprovação, com algum desafio. E quando a gente pede a intercessão, né, das suas orações, o quanto que isso é benéfico para a nossa saúde espiritual. Então, quem faz tratamento contigo, quem faz, compra suas mentorias, ou então como que se diz agora, assim, me fugiu a palavra, mas a pessoa que consome, né, no caso, o seu material, que usa o seu material, que segue as suas orientações, pode até demorar um pouco, mas a pessoa, ela acaba mudando completamente a maneira dela enxergar as coisas, principalmente sobre espiritualidade, e desconectar essa parte de espiritualidade e religiosidade é algo muito importante, é muito libertador, porque essa parte, assim, de você sempre falar, Jesus fazia, Jesus orava, Jesus meditava, Jesus se fechava no quarto dele, Jesus subia para o monte, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo. Isso conecta muito, porque quem conhece a história de Jesus, quem conhece a Bíblia, quem faz uma catequese, quem é catequizado, ou até mesmo quem lê a Bíblia, sabe que muitas dessas coisas Jesus fazia e que ele não agradava a todos, e também ele não conseguia agradar a todos, e nunca, jamais a gente vai conseguir agradar a todos, mas ele fazia o que o coração dele mandava, e ele fazia o que ele se sentia bem em fazer, e o que ele sentia no seu coração, que isso não estava principalmente desagradando ao pai dele, né, desagradando a Deus. Então, assim, uma coisa que você não falou muito nesse momento ali, mas que me tocou bastante, assim, foi que essa conexão que a gente precisa fazer, através da oração, através da meditação, através de observar as coisas, através da natureza, tudo isso é algo que precisa ser implantado na nossa vida como uma rotina diária e como um alimento para a nossa espiritualidade, porque a gente só pensa em alimentar o nosso corpo, né? Em dar o alimento que o nosso corpo precisa para ter a energia para o trabalho, para viver, para fazer as coisas. Mas e o alimento da nossa alma e o alimento do nosso espírito? Se a gente deixa o nosso espírito e a nossa alma sedento desse alimento, ela vai se corroendo, ela vai se deteriorando, ela vai enfraquecendo. E o nosso corpo, ele precisa sim estar bem alimentado, estar forte para ele carregar todo esse espírito dentro de si, né? Mas também, o nosso espírito também precisa ser fortalecido, para que ele faça jus ao corpo, para que ele leve o corpo, leve nossos pés, leve nossas mãos, leve nossa voz aonde está precisando. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos os braços de Deus, as pernas de Deus, nós que podemos ir até onde as pessoas precisam, nós que podemos fazer o que é semeado dentro do nosso coração através da nossa empatia, da nossa compaixão, da nossa mansidão, que a gente precisa sempre ser coerente, né, com os nossos atos, para ser um bom cristão, viver uma boa espiritualidade, né? E muitas vezes, como você citaste ali, né, você não vai à igreja, você não tem uma denominação, você não tem uma religião, mas muitas vezes essas pessoas são mais espiritualizadas do que muitas pessoas que vão à igreja e à comunidade, que se reúnem em comunidade. Porque muitas vezes, ao se reunir em comunidade, também há muita interpretação errada, muitas vezes, do que se está vivendo na comunidade.
Então, isso também confunde muito as pessoas. Mas, quando a gente se fecha, quando a gente ora com Deus, quando a gente fofoca com Deus, como você falou ali, né? A gente consegue adquirir essa sabedoria de entender o que, que é certo e o que, que não é certo. Isso é algo assim que a gente vai trabalhando dentro da gente e aos poucos a gente vai tendo essa sensibilidade, porque a oração traz isso, a devoção traz isso, a intimidade com Deus traz isso. Então, a intimidade com Deus, não tem como se ter intimidade com Deus, por exemplo, em meio a uma multidão, ou em meio a várias pessoas reunidas, né? Mas a intimidade mesmo, aquele bate-papo que a gente diz, né, olho no olho, coração próximo um do outro, é que a gente tem naquele nosso cantinho escuro, naquele nosso momento de deprê, naquele nosso momento que a gente está no fundo do poço, quando a gente se sente totalmente sozinho e a gente sabe e sente que tem alguém ali para nos amparar e para nos tirar daquele vale, né? Então, isso tudo, trabalhar isso nas pessoas, isso traz um fortalecimento tremendo. As pessoas, elas se libertam de muitas amarras, elas se libertam de muitos bloqueios, de muitas crenças, elas se tornam mais autoconfiantes porque elas sabem que Deus não é um Deus isolado, não é um Deus que vive fora, mas que vive sim dentro de cada um de nós. E nós precisamos cuidar dele, né? Ele está ali dentro de nós, a gente precisa cuidar dele e dar também atenção a ele, assim como a gente dá a qualquer outra pessoa da nossa família ou da nossa comunidade. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa ter essa intimidade conosco mesmo, com Deus, precisa se conhecer e conseguir identificar aonde que a gente precisa curar as nossas feridas. E existe bálsamo para todas as feridas. Todas as feridas têm cura, né? Mas é preciso ressignificar e buscar o perdão e buscar a reconciliação, principalmente com Deus e conosco mesmo. Então, o que você vai falar sobre ressignificação agora, eu não sei, já adentrei um pouco no assunto, mas eu acho que foi muito importante todas essas colocações ali, da maneira de como que a gente pode se relacionar com Deus. Tudo foi muito válido. Então, agora vamos ver o que você traz sobre a ressignificação. Perfeito, Fá, perfeito. Eu vou dar duas colocações importantes que vêm no coração e na minha mente. Uma é da parte da natureza. Para se despertar como filho de Deus, ele aconteceu duas coisas. Uma, ele teve um grande mentor chamado João Batista, que era seu primo, tá? Então a gente sempre tem que ter uma orientação e a ajuda das pessoas e temos que ter humildade para sermos auxiliados. Segundo, ele ficou no deserto em jejum, em contemplação, em conexão com a natureza. Olha, para ele conseguir se despertar. Então a natureza, ela realmente traz essa contemplação. E quando ele fez aquela multiplicação, né? Ficou sem som. Ela falou que ficou sem som. Tá sem som, gente? Eu estou ouvindo bem. Alguém mais estiver sem som, por favor, fale que a Camila respondeu que tá sem som. Já que a Fátima tá escutando. E Jesus, por exemplo, ele tenta pôr um foninho, Camila. Talvez é o seu telefone, tá? Vamos lá. E Jesus, quando ele multiplicou, né, tanto o pão quanto o peixe, ele falou, é como se ele tivesse dado o alimento espiritual para todos e depois ele deu o alimento material. Então, ele deu um alimento espiritual para as pessoas. Que bom que voltou. Então, é importante essa parte, né, do alimento espiritual que você fala, né, Fá? E aí eu vou explicar algumas coisinhas para vocês. Para mim explicar o que é ressignificação, eu preciso entrar no tema do trindade humana. Eu falo para as pessoas que nós somos corpo, alma e espírito, trindade humana. Como corpo, você tem a sua matéria, o seu casulo, o seu presente de Deus, o seu templo, eu falo templo de luz. O que você faz, porque é livre-arbítrio. Esse é o maior presente que Deus te deu, livre escolha, tá? O que você está fazendo com o grande presente que Deus te deu? Eu acredito que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se você é um ser espiritual que está num processo de purificação seu, do planeta, enfim, aqui para se purificar,
você tem um meio para estar aqui. Esse meio é seu corpo. Então, você tem que cuidar do seu corpo. E o que é a alma? A alma, para mim, é um fluido espiritual. Não se pega, se sente que ele está em processo de purificação. Quando eu venho para cá, neste planeta, eu venho e escolho os meus pais. Essa é a minha concepção, tá, pessoal? Então, quando eu escolho os meus pais, tem uma autorização divina dos pais e tudo mais, eu venho e eu entro dentro desse DNA genético. Quando eu entro dentro desse DNA genético, eu estou fazendo parte de todo um processo de purificação da minha ancestralidade a partir das minhas vivências. Então, eu tenho padrões de altíssima, né, frequência, que são aquelas coisas boas que fazem você chegar até aqui, e de baixas frequências, que é preciso identificar para se purificar. Toda a purificação da sua vida advém da ação. E é meio desafiador, muitas vezes, né? Fazer uma ação certa daquilo que a gente quer. Então, às vezes, tem uma procrastinação por trás, tem uma vergonha por trás, às vezes tem uma mentira por trás. Então, tem padrões que se distanciam daquela frequência mais alta divina. Então, eu preciso identificar. Então, a alma, ela vai se purificar dessas coisas da ancestralidade. Eu faço constelação, estudo constelação familiar. Então, eu faço essa purificação da árvore genealógica. E dentro da Bíblia fala muito sobre essas maldições hereditárias que a gente carrega. Dentro da parte científica, você vai estudar e vai perceber que tem a epigenética, a parte do gene, o estudo realmente que nós trazemos dentro do nosso sangue, da nossa genética, muitas coisas. Só que a você cabe e você pode transformar tudo isso. Só que essa transformação, ela vem a partir dessa purificação, né? Das suas ações diferenciadas, tá? Então, essa é a parte da alma. Outra coisa importante, se é um fluido espiritual, você não está aqui só para purificar a sua alma, tá? Por quê? A sua alma, ela tá purificando a sua família, né? Inteira, não é só 4 gerações, é inteira, tá bom? Então, por isso que é importante saber suas histórias. E também está purificando o quê? A sua conexão com o divino. Então, você tem 2 linhagens de transformação da sua alma. Uma, eu sempre brinco, né? Que ela é horizontal, que é essa parte genética. E a outra é vertical, né? Em conexão com a divindade, com Deus. Então, você vai se transformar, se conectando cada vez mais com Deus. E toda vez que você se purificar, trazer as ações corretas e trazer coisas boas para você, para os seus amigos, para sua família, quem está ao seu redor, eu falo muito isso. Vamos mudar o mundo através do mudando tudo que está ao seu redor. Você muda você, o seu mundo. Você muda as pessoas que estão ao seu redor. E se todo mundo pensasse como você, o mundo seria diferente. Então, você acende uma luz dentro de você. Ok, isso é alma, tá? Então, se a gente fala corpo, alma e espírito, alma e espírito é diferente. A parte do espírito, ela é a parte da centelha divina, do pedaço de Deus. Então, aqui nós estamos o quê? Num processo de despertar o nosso espírito. Despertar essa centelha divina dentro de nós. Então, práticas espirituais vão fazer com que você se conecte com o seu espírito e deixe ele sair para fora. Yas, por que a parte do espírito, dessa centelha divina, não sai para fora? Por que as pessoas têm tristeza? Por que elas têm fadiga? Por que elas têm vergonha? Por que elas não conseguem fazer aquilo que lá no fundo elas gostariam de fazer e elas travam? Né? Por que isso acontece? Aí eu, né, dentro das minhas teorias que eu falo, eu chamo de cracas. E eu sempre uso uma parábola. Adoro historinhas como Jesus adorava historinhas, né? E eu falo que Deus coleciona histórias. Então ele vai ver as nossas histórias. Então ele vê as nossas histórias. O grande livro da vida, né? Então eu falo que é como um quarto escuro ou uma floresta escura. Quando eu pego uma lâmpada, que ela não se apaga, ilimitada, e eu coloco nesse quarto escuro, ele já não é mais escuro. Você lembra aquelas primeiras falas minhas das mentorias, né, Fá? Quando eu pego uma vela e eu coloco uma lâmpada, ela ilumina, nunca mais é escuro, tá? E imagina que essa lâmpada ou essa lanterna não se apaga. É a sua centelha divina, é um pedaço de Deus, é ilimitado, é uma luz infinita de vida, de essência, de tudo. Só que o que acontece? Lembra que eu falei das cracas? O que são essas cracas? São as emoções densificadas, as tristezas, as raivas, os ódios, os ressentimentos, as vinganças que tem ao longo da nossa vida e da nossa geração. Então, a nossa geração tem isso dentro da nossa genética. E isso é como se fosse uma coberta. Se eu pego uma coberta escura e coloco em cima dessa lâmpada ou essa vela, o que acontece? Eu não consigo mais ver essa luz. Só que lembre-se, a luz não se apaga. Só que se eu pego uma tesoura e eu vou cortando
né, fazendo grandes buraquinhos nessa coberta, essa luz começa a aparecer. E o que é essa tesoura? Essa tesoura eu falo, né, que Jesus trouxe para nós o grande presente da humanidade, que foi o perdão. Ele trouxe para você o perdão. O perdão é para você. O perdão é para transformar você. Então, quando você, né, coloca o perdão na sua vida, através de coisas, situações, você vai transformando, você vai ficando leve, você vai conseguindo transformar toda essa vida. Tudo isso que você enxerga de energia, de vitalidade, de alegria em mim vem do perdão. Eu me perdoei. E perdoei situações e as pessoas ao meu redor. E aí, a minha luz, que estava ali escondida por conta dessas coisas, começou a aparecer. Então, a energia que você sente em mim é a energia da luz do Espírito que tem dentro de mim, de Deus, que é o pedaço de Deus que me faz viver. Então, se você tem essa luz ilimitada dentro de você, ela precisa sair para fora. Só que ela, às vezes, não vai sair sozinha. Deus não arromba os corações. O Espírito, a sua centelha também não. Ele precisa da sua ação. Qual que é a maior ação para trazer a luz de Deus de dentro para fora? É o perdão. Sem perdão não tem transformação. Você não consegue ter uma vida saudável e diferenciada se não tiver perdão, tá? Então eu quero que vocês entendam sobre isso. Mas Yas, e o perdão? Você perdoou? Eu perdoei um monte de gente. Foi anos da minha vida perdoando todo mundo. Mas em 2019, quando eu perguntei para Deus por que minha vida não mudava, Deus disse que eu não tinha perdoado. Aí você fala, como assim? Não, não pode ser. Como eu perdoei todo mundo, eu orava o terço, eu orava o rosário, eu fazia não sei o quê, nananana, como que eu não perdoei as pessoas? Não tem como, eu não tô entendendo. Não sei, Jesus, que o senhor tá tentando falar pra mim que eu não tô entendendo. Não, não tô entendendo. E foi então que eu conheci, né, uma grande mentora, que eu chamo ela de mentora do perdão, que é a da Watson. Eu escutei a história dela, assim como vocês estão escutando a minha história. Eu escutei a história dela e ela perdoou coisas imperdoáveis. E foi ali, escutando as histórias da Watts, que foi molestada, né, pela própria família dela durante anos, dentro, né, de uma comunidade que era Meninos de Deus, que era uma comunidade meio espiritualizada e que era a maior comunidade de pedofilia que existia no mundo. Era onde ela estava, onde ela nasceu, onde ela viveu e era a realidade que ela tinha. E quando ela foi falar com o Tony Robbins, que é o maior mentor, né, maior coach do mundo, ele mesmo tem, né, tem um vídeo maravilhoso no YouTube, procura, tá? É A Força que Há em Nós, é o nome. E aí, quando você vê, eu chorei um monte, porque ele fala pra ela, você é a luz e o amor em pessoa. Porque ninguém pode passar por isso tudo que você passou e está viva. E ele abraçou ela e ele chorou, porque ele sabia da dor que essa mulher tinha passado. Quando eu ouvi a história dela, quando eu vi esse vídeo tudo, eu chorei muito. Porque eu falei, Deus, eu não perdoei ninguém mesmo, não. Falei assim, tô precisando entender. Aí eu fui, né, se conectar com a Dal e descobri como que ela tinha perdoado. E aí eu comecei a perdoar, né, algumas histórias da minha vida, a minha família, o molestamento na minha infância que eu tinha tido. E quando eu pedi para Deus, aí eu fui entender o quê? O que era ressignificação. Vamos lá. Falar sobre perdão verdadeiro é falar sobre ressignificação. A ressignificação, eu peguei a definição no dicionário para vocês entenderem, tá? No dicionário, e vou explicar um pouquinho melhor. Ressignificação. Dar um novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões comportamentais, psíquicos, estéticos, morais e ideológicos, estabelecidos pelas suas tradições ou pela experiência de um indivíduo ou grupo social. Olha a tradução do que significa essa palavra. Ela já fala por si só. Mas a ressignificação, o que significa? Ela é quando você olha uma pessoa de forma diferente ou uma situação de forma diferente. Só que para você olhar essas pessoas de forma diferente e essas situações, você precisa expandir a sua consciência. O que significa expandir a consciência? Expandir a consciência é você agregar novos valores e conhecimentos na sua mente, se conectando com livros, como você está vendo aqui atrás, ou com pessoas, com mentores, com terapeutas que vão fazer você pensar diferente, refletir diferente. Eu não vou entrar na tua cabeça e pensar por você. É você que vai pensar diferente. Mas para você pensar diferente, você precisa se conectar com novas mentes. As novas mentes vão te ajudar a olhar de forma diferente. O que mais importante teve no meu processo de ressignificação, boa noite, Simone, é o que? Foi quando eu entendi que eu não tinha empatia
pelas pessoas, né? Se você tá gostando da live, manda para alguém aí no aviãozinho, tá? E eu não tinha empatia. Então, aí eu entendi que empatia era me colocar no lugar do outro que tinha feito uma dor para mim, profundamente, sentindo a dor dele e vendo por que que ele fez aquilo, e não julgando ele, apenas acolhendo. E o processo de olhar isso foi quando eu pensei muito dentro do meu coração, e como o meu mestre é Jesus, eu lembrei muito de como Jesus conseguiu perdoar e auxiliar Maria Madalena. Porque ele fez todo mundo desistir de matar Maria Madalena. Você tem noção que uma mente fez todo mundo desistir? Porque ele, né, desconectado com a sabedoria. A força divina estava ali com Jesus, né? Ele, o próprio Filho de Deus, ajudando. Mas ele estava ensinando isso para nós. Você precisa ajudar as pessoas a pensar de forma diferente. Ele pegou no calo de todo mundo, por isso que ninguém matou Maria Madalena. Só que ele entrou e teve empatia. Ele olhou para ela e falou assim: minha filha, todo mundo pecou, você também pecou. O problema é que eles ficam intensificando pecadão em pecadinho, pecado é pecado. Você vai, se eu tô te perdoando, você não faz mais nada de errado e você segue. Maria Madalena, para quem estuda a parte do catolicismo, ela foi reconhecida como apóstola, discípula de Jesus depois. Foi pedido um perdão para ela, tá? E ela foi reconhecida como uma discípula, porque depois que ela conheceu Jesus, ela se dedicou profundamente a divulgar a mensagem do mestre que ela conheceu. Olha que interessante isso, tá? Olha que legal, a Camila tá falando, né? Atire a primeira pedra, né? Quem pecou e quem nunca cometeu. Ninguém atirou, porque todo mundo pecou, entendeu? Aí ele foi inteligentíssimo. Ele fez todo mundo entrar na empatia. E ele fez todo mundo entrar na dor. Então, quando você for olhar uma pessoa que você tem que perdoar ou uma situação, olha na sua dor. E quando você estava com dor, será que você foi amável com as pessoas? Pense com relação a isso, tá? Então, aí eu falei, ixi, Deus, eu acho que é realmente. Eu acho que eu não perdoei direito ninguém, não, aqui dentro de mim, né? Foi assim, só do jeito fácil, né? O jeito que eu queria. E aí eu pedi para Deus que eu queria perdoar essas pessoas. E aí eu me lembro que eu jejuava, eu orava e eu entrava em meditação, eu entrava em silêncio, eu pedia para Deus muito. E eu lembro os momentos que parecia que Deus vinha perto de mim e que ele ajudava eu perdoar as coisas. E aí, ao perdoar as coisas, eu ia atrás das histórias dessas pessoas, por que que elas fizeram isso. Então, eu fui atrás das histórias da minha família. Eu fui um livro e um filme que me ajudou demais. Foi o livro da Cabana e esse filme que tem no YouTube, que mostra que o cara, para perdoar, o cara que ele molestou a filha dele, né? Ele estuprou a filha dele, esquartejou e matou a filha desse cara, né? Desculpa o spoiler do filme, mas e ele só conseguiu, né, se libertar da depressão quando ele teve um contato com Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai, né? Que tem toda uma analogia dentro do filme, do livro, que eu amo livros, então eu li o livro antes. E para mim, é um dos únicos filmes que representa verdadeiramente o livro, tá? Geralmente os filmes não são iguais, mas esse é. E é muito interessante. E aí ele consegue perdoar o cara, se libertar, ficar bem, só depois que ele vai descobrir a história do cara. Aí ele descobre que o cara, ele apanhava, que ele também foi estuprado pela família, pelo pai, por alguém. E aí ele só replicou a dor dele. As pessoas vivem replicando as dores dela para os outros. Então, se alguém fez alguma coisa para você, é porque essa pessoa passou por muita dor. Então, presta atenção. Para você perdoar as pessoas, você precisa entender a história delas. Se você não tá conseguindo perdoar essa pessoa, e tá tudo bem você não conseguir, mas vai atrás e tenta ter empatia. Porque quando você tava com dor e fez alguma coisa de errado para alguém, ou para si mesmo, né? Que é aquela coisa de eu não conseguir me perdoar e me sentir culpado, é porque você tinha muita dor. Ninguém que está bem feliz causa dor nos outros. A dor só vem da dor. Ela é um looping, entende? E quando eu fui entender sobre isso, né, nos meus processos, que Deus foi me orientando, me ajudando, eu consegui ter empatia por algumas pessoas que eu não conseguia perdoar dentro de mim. E eu falava, Deus, quem eu tenho que perdoar? E Deus me mostrava, e Deus me mostrava, e Deus me mostrava. Eu falei, meu Deus, tem que perdoar o universo inteiro. Assim, dentro de mim, né? Mas, assim, algumas pessoas eram mais desafiadoras, outras pessoas eram mais fáceis, né? E aquilo foi limpando a minha alma, aquilo foi me abastecendo, aquilo foi deixando eu leve e, ao mesmo tempo, ajudando um monte de gente. Porque aí o pessoal começava a falar comigo que a sua luz começa a aparecer e ela começou a atrair.
as pessoas. Porque depois que você consegue perdoar, você começa a querer falar sobre isso e as pessoas vão chegando. A Fátima passou pelo câncer, o câncer é a falta de perdão, ela se perdoou. Ela teve que perdoar tantas coisas. Para quem conhece a história dela, sabe que ela teve que perdoar a própria concepção dela. E ao se perdoar e ao se curar do câncer, as pessoas começam a vir atrás, né, amiga? E aí, por isso que ela é mentora, porque as pessoas veio atrás, a luz dela apareceu dela perdoar. E o perdão, ele é o maior remédio da alma. E as doenças que nós temos, elas são doenças da alma. Então, se você quer realmente se curar, se purificar de alguma coisa, dê para a sua alma aquilo que ela está mais sedenta, que é o perdão, que é essa ressignificação. Olha essas pessoas de uma forma diferente. Olha essa situação de uma forma diferente e vai procurar ajuda. Eu estou aqui como mentora. A Fátima está como mentora para ajudar você a olhar a sua situação de forma diferente. Sempre tem um porquê mais profundo dentro de você que você não sabe. E se você não tem condições de procurar ajuda, meu amor, meu querido, o tempo é valioso. No YouTube tem muita coisa, tem muita live aqui da Fátima para te ajudar. No meu Instagram tem muita live, tem muitas pessoas do bem que querem ajudar e que dão de forma gratuita para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, dê tempo de qualidade para você e vai procurar se desenvolver, vai procurar se transformar. E é isso que é ressignificação, né, minha amiga? Então, isso é o perdão. Se você quiser pontuar alguma coisinha, aqui, eu deixo em aberto para depois a gente fazer um exercício de perdão aqui com o pessoal, tá? Eu tô com o meu áudio fechado porque minha garganta tá meio... Cada pouco ali, né? E eu tinha fechado o áudio. Mas, nossa, é muito bom ouvir tudo isso. E tudo isso que você relatou, e também esses filmes, esses livros, essas pessoas que você citou, tudo está ao nosso alcance, pessoal. Tudo está ao nosso alcance, né? Como a Yas falou. Basta a gente querer dar para nossa alma, para o nosso espírito realmente o que ele está sedento e o que ele está pedindo. Dar essa atenção, esse carinho, sentir essa empatia também por nós mesmos, né? Essa compaixão. Não é pena de nós, não é que a gente vai se diminuir, que a gente vai se humilhar e que a gente vai sentir pena, não. É a gente sentir empatia e sentir essa vontade de restaurar, né? Ressignificar, restaurar tudo aquilo que está em frangalhos, né? Como se diz, está em pedaços. E o perdão, ele é algo tão bonito, quando ele é dado de coração. E a gente só não sente que a gente não perdoou quando a gente não deixa Deus tocar o nosso coração, que nem a Yas falou ali, a história dela é muito tocante também, eu conheço ela bem mais aprofundada também, a história dela, mas assim, quando ela falou ali que ela tinha perdoado, então ali é aquele famoso, né, a gente perdoar da boca para fora muitas vezes, e lá no nosso coração a gente guardar mágoa, a gente guardar rancor, a gente guardar aquela dor, aquela culpa. E então isso não é perdão, porque isso não é algo que libertou o nosso interior, né? É algo que saiu da nossa boca. A boca aceita tudo, né? Podemos falar várias palavras, a nossa boca aceita tudo. Agora, o nosso coração, o nosso íntimo, né? O nosso espírito, ele não aceita quando não é de coração. E Deus também, Deus vê com os olhos do coração, né? Com os olhos da alma. Então, Deus também sabe quando nós não estamos sendo verdadeiros. E quando nós não estamos sendo verdadeiros, acreditem que não é aos outros que a gente está enganando, mas sim a nós mesmos. E quando a gente descobre isso, é muito duro. A gente chora muito, a gente esbraveja muito. É muito duro quando a gente descobre que a gente está escondendo as coisas da gente mesma, a gente está procrastinando, a gente não está querendo enfrentar, não está querendo ver. Então, isso é um trabalho bem longo, né? É um trabalho bem delicado, é cada um com o seu processo, cada um com o seu tempo, não tem como a gente se comparar um ao outro, porque cada um tem uma maneira de conseguir essa ressignificação, mas o que eu gostaria de pontuar ali que por mais doloroso
dolorida que seja a tua dor, por mais traumática que seja a tua dor, não deixe de buscar a cura, né? Não deixe de buscar o aperfeiçoamento, não deixe de ter esse acalento pela sua dor, acolher essa dor, aceitar essa dor em primeiro lugar, né? Eu preciso aceitar a dor, porque no momento que eu aceito algo, que esse algo faz parte de mim, ou que esse algo está em mim, eu não digo que é meu, né? Porque eu nunca gostei de falar assim, o meu câncer, eu sempre gostei de falar assim, o câncer que eu tive, né? Um câncer que se instalou no meu corpo, um câncer que veio a mim através de talvez negligências que eu tive com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, com a minha alimentação. Então, muitas coisas contribuíram para que isso acontecesse, mas também era necessário para que eu pudesse tirar esse tempo, né, e cuidar mais de mim e também me aprofundar mais. Então, no momento que você aceitar, você consegue ter esse domínio também de poder fazer algo, porque aí você aceitou que você é responsável para que aquilo aconteça. Então, buscar ajuda, buscar apoio, buscar alguém que nos instrua, alguém que nos leve pela mão, alguém que nos acolha, alguém que chore conosco, que ri conosco, que comemora as vitórias, né? Que está ali para tudo que der e vier. Isso é algo muito bom e é algo muito necessário. Todo ser humano precisa de alguém. Todos nós precisamos, nós não conseguimos nada sozinhos, nós sempre precisamos de algum amparo. Então, essa parte, sim, não deixem que a dor seja algo que endureça o seu coração, que você não consiga se tornar sensível o suficiente para você ser humilde o suficiente e estender a mão para alguém que está ali estendendo a mão. Porque às vezes a gente está no chão, mas mesmo assim a gente não quer estender a mão para que alguém nos ajude a levantar. E a gente precisa ter essa humildade, né? Jesus mesmo dizia, sede mansos e humildes de coração, e esses que serão assim, herdarão a terra, né? Herdarão todas as abundâncias que tem na terra, e isso quer dizer que tudo que tem na terra é para a nossa vida ser abundante, para nós termos uma vida de qualidade, aproveitarmos tudo que está aqui, que nos é dado, nos é emprestado por Deus, né? Porque nada aqui é nosso, tudo é de Deus. A gente só está fazendo uso aqui temporariamente, o dia que a gente se for, outra pessoa vai ficar no nosso lugar. Então, nada aqui é nosso, tudo é de Deus. Então, a gente ter essa consciência, a gente aceitar isso já é o primeiro passo. E eu acho que essa live aqui vai ser uma live assim, que vai ajudar muitas pessoas. Então, a gente vai deixar salva a live, a gente vai compartilhar e a gente pede a ajuda de vocês também para compartilhar. E vamos então para essa atividade maravilhosa que a mentora preparou aí para nós, que eu não sei, que ela não me contou, que é uma surpresa. É, antes, né, de terminar, ficou faltando uma parte. Quando eu perdoei, eu vou falar do molestamento, que é uma coisa, né, que eu gosto mais de falar aqui, né, que foi uma coisa muito forte na minha vida, o abuso sexual. Eu, dentro de mim, consegui abençoar essa pessoa, desejar o bem para essa pessoa. E eu tinha uma fala antigamente, a Fátima recorda que se essa pessoa ela aparecesse na minha porta, eu ia abrir a porta, abraçar e auxiliá-la. Lembra, amiga, que eu falava isso? Isso é perdão. Você realmente tem que desejar mais puras e sublimes do coração. Desejar, desculpa, você não é tão bom quanto você imagina. Então você não perdoou. Porque perdoar é perdoar profundamente, desejar o bem e ainda auxiliar quando essa pessoa precisa. Isso é perdão. E aí eu tinha essa fala. E eu fui, né, conseguir no evento da Down, graças a Deus, né? Foi uma cocriação aí da minha vida. E aí eu fui no evento da Down e lá tinha um abusador. Ele subiu no palco e ele contou vários relatos. E lá eu estava grávida da minha filha Sofia, que tem 1 ano e 5 meses. Eu fui lá, né, perto do palco e tal, porque teve um momento que ele deixou as mulheres que estavam naquele evento falar com ele para elas se libertarem.
entende isso. E ele também foi se libertar, foi também contar, né, a história dele. Ele foi preso e tudo mais, assim, sabe? E eu grávida, eu fui lá e eu falei pra ele. E aí eu tava naquele momento fazendo aquilo que eu sempre falei pra Deus, que se eu encontrasse a pessoa, eu iria realmente abençoar ela. E não foi fácil pra mim, né? Meu coração assim, e eu falei, meu Deus, é aquilo que eu sempre falei. E eu falei, tá todo mundo indo lá e tal, e eu sinto que eu também tenho que ir. E a última coisa que eu preciso é fazer fisicamente esse perdão. Porque pra quem sabe a minha história, eu realmente pedi perdão fisicamente pras pessoas, tá? A única pessoa que eu não consegui pedir perdão foi essa pessoa que me molestou. Só que naquele momento Deus estava me dando a oportunidade de uma outra pessoa, entende? E aí eu fui, e eu cheguei e estava grávida, e eu falei para ele, né? Eu comecei a falar, eles me deram o microfone, e eu me emocionei muito. Eu falei assim: que Deus abençoe sua vida, eu te perdoo. Eu falei para ele. E eu falei assim: não é a sua dor que vai dizer quem é você, mas é a força de você fazer as coisas certas, né? Não deixe que nada interrompa a luz e a mente boa que você tem hoje, né? Você pode ressignificar tudo isso. Eu falei em nome de mim, da minha filha que tá no meu ventre. Eu desejo que você seja muito feliz e tal. Eu abracei o cara. E no final, eu ainda tinha uma outra missão, tá? A minha outra missão que eu falei que se a pessoa aparecesse, a minha primeira que eu abençoava, então eu abusei e pedi perdão para ele. E o segundo que era se ele pedisse ajuda, eu iria ajudar. Então no final eu tava na fila, né, para falar com a Dal, para tirar foto, né, para conversar com ela e pegar o autógrafo no livro. E aí ele tava lá. Eu peguei meu cartãozinho e eu escrevi e eu dei a minha mentoria para ele. Então eu terminei a minha fala. Isso eu nunca contei, né, Fá? Para algumas pessoas eu contei, outras não. E aí eu dei o meu cartão para ele. Isso ninguém precisa saber, né? E eu falei, olha, eu tô te dando a minha mentoria, tá? 4 sessões aqui. É um valor considerável hoje. E para ajudar você, para você continuar firme, você se reerguer, a sua vida se transformar. Então é só entrar em contato, manda telefone, né? Manda um oi para mim no meu telefone, que eu vou estar esperando você. Claro, gente, que ele não veio atrás, né? Não era para ele vir, mas era sobre eu fazer na vida aquilo que eu deveria fazer, né? E mostrar a mim mesma, a Deus e tudo, né, ao meu redor, que eu realmente perdoei. E aí, aquele dia, a minha amiga falou, e aí? Eu falei assim, o coração fica acelerado, mas eu tô em paz, porque era isso, amiga. Porque minha melhor amiga foi comigo. Eu falei assim, era isso que eu tinha que fazer. Tava faltando isso dentro de mim. Então, eu precisava ajudar uma pessoa que passou por tantas coisas e ele foi preso 2 vezes e as pessoas não davam oportunidades quando descobriam por que ele tinha sido preso, entendeu, gente? E a dor dele era muito grande e tal, enfim, né? E a Dal fez uns processos muito bonitos pra ele lá. E aí eu queria contar isso pra você. Então, tipo assim, se você não sabe se você perdoou ou não, é isso. Se você conseguir abraçar ou falar com essa pessoa e desejar o bem profundamente dentro de você, você perdoou. Se não, ainda existe perdão pra acontecer dentro de você. E a pessoa faleceu. Não importa o falecimento, a gente se conecta com a memória e a consciência da pessoa. Pense na pessoa e veja se você realmente deseja o bem. Se ainda existe resistência dentro de você, no seu consciente, na sua energia, existe perdão a ser realizado, tá bom? É só para trazer o download final do que é perdão e do que é não perdão para vocês com a minha história. E aí fica, né, um conteúdo novo aí, né, Fá? Uma coisa nova que você nunca escutou eu contando, né? Bom, vamos lá, gente. Agora eu vou fazer um exercício, tá? A bateria tá quase acabando. Eu acho que eu vou conseguir terminar de fazer o exercício com a bateria ali, tá? Então, se acabar e desligar, não tente voltar de novo, né? Aí a Fá encerra a live de qualquer forma, tá, minha amiga? Eu vou deixar assim para não ter que sair aqui e tal. Comeu tudo depois. Nós vamos. Isso é uma tibetana, tá? Isso aqui é da musicoterapia. As nossas memórias, elas são acionadas. Nós sempre temos sons, né, em volta das coisas. E aí eu uso a tigela porque ela causa uma frequência de alinhamento em você. A gente vai fazer algumas técnicas de alinhar os 7 pontos de energia seu. Eu vou explicar durante aqui o exercício o que significa o que nós estamos fazendo para alinhar e purificar vocês, bem como colocar vocês em outro ponto, tá?
de muita profunda conexão com Deus para vocês perdoarem as pessoas que precisam perdoar. E claro, né, vou trazer aí o meu Mestre Jesus dentro do, né, desse exercício para vocês. Estou explicando o exercício antes, tá? Para que Deus possa purificar vocês. Amiga, eu vou só deixar aberto que eu vou pegar o carregador para não acabar a bateria, que acabou de falar que era 10 minutinhos, tá? Peraí. Tá, moça, com vontade. Tem que só mudar aqui o lugar. Eu vou ter que colocar para carregar, gente. Mas vai dar certo. Como diz, né? A Globo tá no... assim. E assim vamos lá, gente. Dá pra ver certinho aí, né, Fá? Então, vamos lá. Nesse momento, eu quero que você fique com a coluna ereta, descruze os seus braços, os seus pés de alguma certa forma. Se você estiver deitado, não é para ficar deitado, porque senão você vai dormir. Então, eu quero todo mundo sentado, porque é um exercício importante de perdão, tá bom? Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos, inspire pelo nariz e solta pela boca. Inspire pelo nariz e solta pela boca. Inspire pelo nariz. Luz, paz, amor, paciência, humildade, força, coragem. E solta pela boca. Raiva, tristeza, culpa, vergonha, ressentimento, fadiga. Tudo aquilo que você tem de bloqueio na sua vida. E vai deixando o seu corpo relaxado. Relaxado. Nesse momento, imagina que a sua mente está sendo relaxada, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu coração, as suas costas, o seu quadril, seu estômago, seu fígado, seu rim, seu intestino, seu útero ou seu órgão masculino, seu sistema excretor, seus joelhos, seus pés. Imagina uma energia de relaxamento profundo. Estamos aqui diante da presença divina de Deus, do Criador, para realizarmos um exercício de perdão e ressignificação. Pedimos ao nosso grande mestre que possa nos guiar. Lembre-se, o último ato de Jesus foi perdoar os soldados que estavam crucificando quando ele estava na cruz. E quando ele falou, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, Jesus estava dizendo que eles não tinham consciência, porque naquele momento e naquela vida, naquela forma e formato que estavam, os romanos achavam que eles eram superiores aos judeus. Então eles pensavam sobre isso, essa era a consciência. Então eu quero que você expanda a sua consciência quando você pensar ou lembrar de qualquer pessoa na sua vida que você precisa perdoar. Se Jesus, que é o nosso mestre, que é o Filho de Deus, que nos ensinou algumas coisas, perdoou aqueles que estavam crucificando ele, quem somos nós para não perdoar as pessoas que nos magoaram, nos machucaram ou nos feriram? Não julgue, apenas entre dentro do exercício. Nesse momento eu quero que você imagine uma pilastra saindo lá de Deus, a fonte do amor incondicional, descendo sobre você como um arco-íris, trazendo para você toda a purificação que você necessita, alinhando o seu primeiro ponto, a conexão da sua mente com Deus. Alinhe a sua mente, traga paz para você dentro e fora. Purifique dentro de você aquilo que é necessário. Segundo ponto de energia, seus olhos espirituais. Purifique as suas memórias, purifique a sua intuição. Escute a sua intuição cada dia mais. Purifique as emoções que você capta das pessoas que também não são suas. Terceiro ponto de energia, nós trabalhamos a sua comunicação. Que Deus, a fonte criadora, possa purificar tudo aquilo que você escuta do mundo e tudo aquilo que você envia para o mundo. Lembre-se de todas as coisas que você falou que machucou alguém, ou que as coisas que as pessoas falaram que machucaram você, trazendo uma profunda purificação. Neste momento, no quarto ponto, trabalhamos a sua criança interior, o seu coração. É onde habita as profundezas das suas emoções, no seu inconsciente, aquele lugar da tua mente, do seu ser que você não
acessa, está conectado ao seu coração. E neste momento, abrace a sua criança interior, se assim você já a conhece ou você já se conectou. Se você nunca se conectou com a sua criança interior, tenta visualizar uma criança. Você é pequenininho. Fonte criadora, peça permissão da sétima dimensão para enviar amor incondicional para todos, bem como para eles se conectarem com a sua criança interior. E neste momento, se você conseguir ver a sua criança, observe como ela está. Se ela está triste, se ela está feliz, se ela está cansada, se ela está estonteante. Só você consegue ter a sua experiência e observar. Apenas acolha a sua criança. Se ela estiver bem, apenas parabenize. Se ela não estiver tão bem, abrace-a, peça perdão e diga o quanto você a ama. Ela é a representação arquétipa do seu subconsciente. E agora, neste momento, vamos para o quinto ponto de energia, a sua conexão com pessoas e lugares. Eu quero que você deixe ir aquelas pessoas que precisam ir. Eu quero que você perdoe aquelas pessoas que precisam perdoar. Deixe as situações e pessoas irem. Eu não sei qual decisão que você tem que tomar dos espaços físicos que você vai, mas agora é o momento de você decidir para você mudar a sua vida. É preciso se desconectar de algumas pessoas, é preciso se deixar abrir para novas pessoas e é preciso deixar alguns espaços e lugares da sua vida. Neste momento, trabalhamos o sexto ponto de energia seu, que é a energia vital, energia de criação. Purifique e alimente dentro de você. Lembre de toda a sua criação, de tudo aquilo que você fez, de toda a vitalidade. Lembre quando você era criança, que você tinha energia, alegria estonteante. Que Deus possa renovar agora dentro de você essa energia. Traga essa energia vital. Se você por algum motivo foi abusado sexualmente, inconsciente ou conscientemente, que você neste momento possa pedir perdão e possa conceder perdão e se perdoar. Não se sinta culpado por nada disso que aconteceu. Se aconteceu algum episódio de sexualidade na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento ou na sua infância, apenas deixa soltar tudo isso e deixa toda essa energia vital ser desbloqueada de dentro para fora. Neste momento, a última conexão de energia é os seus sonhos, os seus decretos. Para se curar e se purificar de tudo aquilo que te bloqueia, é preciso ter sonhos. É preciso saber para onde você vai e que você possa ir para um lugar extraordinário. Neste momento, imagine seu sonho. Você pode realizá-lo, você pode senti-lo. Imagina como se estivesse sendo realidade no momento agora. Sinta a vibração de você realizar esse sonho. E olhe as pessoas que você perdoou e deixou ir. Neste momento, imagine essa energia purificando todo o seu corpo material e espiritual. E agora, imagine você caminhando e andando. Você pode ver uma floresta, uma praia, um campo, um local que te traz aconchego, carinho, compreensão. E neste momento você está ficando leve, leve, indo para este lugar. Você está andando e dentro de você tem uma paz. Às vezes você tem alguém especial perto de você, às vezes não. E neste lugar onde você está indo, você vai caminhando. Você vai chegar num ponto neste lugar onde você vai observar várias pessoas. E essas pessoas são as pessoas que você precisa perdoar e que trazem também situações a serem perdoadas. Pedimos a Deus e aos seres de luz, e bem como o meu mestre, nosso mestre Jesus, que nos acompanhe neste momento. Olhe para cada pessoa que você precisa perdoar. Olhe com amor e com ternura. Peça a Jesus que possa te auxiliar e orientar para que você possa liberar esse perdão. Às vezes essa pessoa é até você. Você está se auto-vendo. E vai olhando para cada pessoa e perdoando. Vai desejando bem para essa pessoa. Vai falando para ela que está tudo bem o que aconteceu. Você também tem suas dores. Você teve um motivo para fazer tudo isso. E é claro que se você soubesse verdadeiramente o que me causou, você não tinha feito isso. Então, por este motivo,
E por eu saber que eu tenho uma conexão com algo maior, eu te perdoo. Eu me perdoo por ter vivido tudo isso. E vai perdoando cada pessoa. Se você sentir no coração de abraçar alguma dessas pessoas, abrace. Se você sentir de mandar um jato de luz no seu coração, da sua mente, envie um jato de luz de bênçãos no seu coração e na sua mente para cada uma dessas pessoas. Mas ame a si mesmo e todas as pessoas. Estamos todos conectados. E tudo aquilo que está em desconexão dentro de você, apenas solte. Agora, lá na frente, tem uma poltrona. E nessa poltrona, é você que está ali e tem uma ao seu lado, à sua frente. Jesus vai entrar e ele vai sentar à sua frente. Estenda sua mão e coloca ela para cima e sinta a mão de Jesus pegando na sua mão neste momento. Sinta ele te dando um amor incondicional. Sinta ele preenchendo os vazios da sua alma de todas as dores que você passou. Sinta ele tendo orgulho de você por ter perdoado essas situações e essas pessoas agora neste momento. E deixa ele falar com você. Fale com ele, deixa que esse momento e essa energia possa transformar a sua vida e o seu viver. Eu vou ficar em silêncio para que você tenha uma conexão neste momento. Agora, eu quero que você vai voltando aos pouquinhos, vai voltando. Agradeça ao Divino Criador por este momento, por esse exercício na sua vida. Inspire pelo nariz e solta. Vai abrindo seus olhos aos pouquinhos, vai voltando. É um exercício bem forte, né? Que a gente faz. E é isso, meu amor, né? Senti de fazer. Antigamente eu fazia muitos exercícios nas lives, né? Aí eu senti no meu coração de trazer. E esse exercício do perdão foi o exercício que eu senti Jesus me ajudando. Foi o exercício que Jesus me ajudou a olhar essas pessoas com empatia. É tudo aquilo que eu ensinei, expliquei para vocês aqui. E o perdão mudou a minha vida. Ele mudou totalmente. E eu, se eu pudesse dar de presente para qualquer pessoa que me pede ajuda, eu ia falar: toma, aprende o que é o perdão. Perdoa, porque eu sei que isso vai mudar totalmente a sua vida, né? E é isso, meu amor. Quer falar alguma coisa? Acho que só agradecer por tudo o que a gente aprendeu aqui, tudo que eu reforcei, coisas que eu já sabia e também senti coisas novas, né? Sentimentos novos, emoções novos. Sempre é uma experiência diferente, cada vez que a gente vive, cada vez que a gente passa, cada vez que a gente faz uma ressignificação, uma, uma meditação, ou então uma visualização. Sempre a gente sente diferente e sempre alguma emoção diferente toma conta de nós. E isso também a gente vai aprimorando com o tempo, porque a nossa sensibilidade vai se tornando mais aguçada, a gente consegue uma conexão melhor. Então, eu espero que todos que estavam aqui presentes ao vivo nessa live possam ter aproveitado esse momento maravilhoso, possam ter feito essa conexão também. Se você gostou, se você conseguiu, encaminhe essa live para mais pessoas, que a gente vai deixar ela aqui salva na plataforma, vai ser também, vai estar disponibilizada na minha plataforma, aqui no meu feed também, no da Yasmin, que eu vou postar ela convidando a Yas como colaboradora. Então, a gente vai deixar essa live aqui, porque pode ser o início de uma ressignificação, de uma transformação muito grande na vida de muitas pessoas. Então, a gente precisa compartilhar isso, porque é algo que renova a nossa vida, renova a nossa alma, nosso espírito, e, na verdade, é uma nova vida, né, que a gente adquire a partir dessa ressignificação, desse deixar-se perdoar, deixar de se culpar e perdoar as outras pessoas também, de coração.
Então, eu só tenho a agradecer esses momentos maravilhosos aqui. Muito obrigada por você ser esse canal de Deus, né, nas nossas vidas e ser usada para fazer toda essa maravilhosa bênção, assim, ser essa maravilhosa bênção na vida das pessoas. Gratidão, Fá, gratidão, é uma honra estar aqui. E não se esqueçam, Deus te ama, você é acolhido, tem valor e continue a sua jornada. Essa é a mensagem final que eu tenho. Muito amor para todos. Amém. Amém. Gratidão. Até um próximo momento, a gente vai se encontrar mais vezes, vai fazer conteúdos mais vezes, conteúdos como esse. Então, continue nos acompanhando aqui. Fátima Roden 8, meu Instagram, o Instagram da Yas também. Eu acho que eu tinha colocado aqui na tela. Pode dizer, Yas, aí o seu Instagram, que agora me fugiu da memória aqui. 2. Por Amor 62. Tá. Tinha colocado aqui, mas acho que já foi a mensagem agora. Por Amor 62, que é então o Instagram da Yasmin. E vamos nos conectando uns aos outros, quem tem os mesmos propósitos, os mesmos ideais, e vamos fazer uma grande corrente, né, desse Por Amor Infinito que ela tanto traz e prega, né, para nós, e vamos fazer dessa corrente, vamos ser cada um de nós um elo a se juntar a essa grande corrente que pode transformar e libertar muitas vidas. Então, uma boa noite a todos e até a próxima live. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.